A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos deste segundo trimestre de 2023, aqui na classe dos jovens, onde estamos estudando aí o tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O Caminho do Ímpio e do Justo. Então, nesta lição, queridos, nós estudaremos aí o Salmo de número 1, ou o primeiro Salmo, cujo autor ali, ele apresenta dois caminhos, né? O caminho do justo e o caminho do ímpio. Então, nós veremos que esses caminhos são, na verdade, aí dois estilos de vida antagônicos. O salmista também mostra aí os resultados, né, de uma vida justa, segundo aí os preceitos divinos, e de uma vida ímpia, longe de Deus e contrária à palavra do Senhor. O salmista aqui enfatiza que a verdadeira felicidade é decorrente de se ter aí uma vida temente a Deus, segundo as Escrituras Sagradas, né? Pois como está escrito no verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na atualidade, queridos, muitos até se perguntam, né? Qual que é o segredo para se ter uma vida feliz e próspera? Então a chave está no refletir, meditar e obedecer à palavra de Deus. Pois quando aplicamos a Bíblia à nossa vida diária, nós encontramos aí um caminho seguro. Somente a palavra de Deus pode fazer aí, então florescer as bênçãos do Senhor em toda a nossa vida. Não podemos nos esquecer de que há uma promessa para aqueles que abandonam os conselhos e os valores dos ímpios e passam aí a ter prazer na lei de Deus, meditando nela com toda a devoção. Deus prosperará o seu futuro. Então, no decorrer dessa lição, queridos, nós vamos enfatizar que uma vida regida sob os valores da palavra de Deus é uma vida segura, amadurecida e abençoada. O texto principal da nossa lição hoje está ali no verso 3 do primeiro salmo, do salmo número 1, que diz assim: Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O resumo da lição destaca que o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Os objetivos desta lição é compreender a bem-aventurança do justo, mostrar o perigo do caminho dos ímpios e conscientizar a verdadeira felicidade do justo. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, a bem-aventurança do justo. O segundo ponto, o perigo do caminho do ímpio. E o terceiro ponto, a verdadeira felicidade do justo. Fazemos essa parte da introdução da nossa lição, queridos. Agora vamos fazer aí um comentário desses 6 versos aí do Salmo 1, né? Que é a lição que vamos estudar hoje, né? Então, queridos, o Salmo 1 aparece aí no início do saltério, né? Como uma entrada para o santuário. É um salmo aí de sabedoria que exorta aí os adoradores a terem a atitude correta para com a lei de Deus, antes de terem aí uma conversa íntima com Deus. Então, de modo muito simples, né? Os justos amam a lei e desejam aí saturar-se dela, enquanto que os ímpios a odeiam e a ignoram. Os justos também podem ser identificados como aqueles que guardam a aliança com Deus, que amam a Deus, que obedecem a Ele, demonstrando assim que são dele. De forma contrária, queridos, nós vemos então os ímpios que rompem a aliança com Deus. O primeiro verso aqui do Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, queridos, bem-aventurado é um termo mais forte do que a palavra feliz, né? Embora muitas vezes inclua felicidade. Então, nesse primeiro verso, queridos, o justo é descrito pelo que ele evita, né? Então, o justo não anda, nem se detém, ele nem se assenta na roda do ímpio. O justo não segue o conselho dos ímpios, nem adota aí o comportamento ou os pontos de vistas dele, né? Lá em Provérbios 4,14, a Bíblia nos deixa bem claro, né? Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. O verso 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, queridos, o verso 2 nos mostra que as Santas Escrituras devem ser lidas com alta e reverente consideração, com a firme persuasão aí de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente Ele pode aí habilitar-nos a entendê-las, com desejo aí de conhecer, com o desejo de crer e obedecer à vontade de Deus que estão nelas reveladas. Então o justo ama a lei de Deus, e a lei de Deus expressa então a sua vontade. Que o nosso prazer então venha sempre aí estar nas leis do Senhor. Assim como a Bíblia nos orienta, né? No Salmo 119, no verso 14, no verso 16 e no 35, ao dizer: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. O verso 3 desse Salmo diz assim: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim como José, né, prosperou lá no Egito, o justo terá a tendência então de florescer, como uma árvore, né, que continuamente floresce, porque tem a água que dá vida perto dela. Então essa árvore é viva, ela tem raízes profundas e produz frutos. Então esse princípio, queridos, é ensinado no Salmo 92, verso 12 e 14, ao dizer ali que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. O verso 4 diz assim: Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, queridos, tanto os ímpios como os justos, né, eles são descritos como uma planta. Porém, os ímpios são considerados aqui como uma planta morta e sem raízes, bem diferente aí dos justos, né? Aqui no verso de número 5, queridos, diz assim: Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então esse versículo, queridos, é escatológico. Nos ensina que os ímpios estarão presentes no juízo de Deus e serão condenados. É o mesmo princípio anunciado por João Batista, ao dizer: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele traz aí a pá, melhor dizendo, em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas 3, versículo 16 e 17. Já os salvos, né, regenerados pelo Espírito Santo, serão aí juntados como trigo em seu celeiro. Mas os ímpios serão batizados com o fogo da ira de Deus e queimados como palha. E esse fogo nunca se apagará. E para fechar, queridos, aqui o verso 6 diz assim: Porque o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, os dois caminhos da vida, queridos, determinam aí o destino dos que os seguem. O Senhor cuida da vida dos íntegros aí, e a herança deles permanecerá para sempre. O apóstolo Paulo sabia disto, né? Ao escrever que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,9. Então, Asaf, quando entrou no santuário de Deus, ele passou então a compreender o destino dos ímpios e então escreveu: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Salmo 73, verso 18 e 20. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.